Todo criador fala em rotina perfeita, mas poucos sabem o que realmente faz um passarinho cantar como campeão. Tem um detalhe do dia que muda tudo, e a maioria erra justamente aí. Hoje você vai entender como funciona essa rotina especial, mas só no final você vai descobrir qual é o ponto mais importante dela, aquele que muita gente ignora e que define se o pássaro evolui ou trava no canto. A rotina diária de um pássaro influencia diretamente sua estabilidade emocional, sua capacidade respiratória e sua qualidade vocal. Quando falamos em rotina perfeita, não estamos tratando de um segredo misterioso, mas sim de um conjunto de ajustes que trabalham em conjunto para criar um ambiente ideal para o desempenho do canto. Cada etapa do dia provoca reações fisiológicas específicas, e é o alinhamento desses estímulos que diferencia um pássaro comum de um pássaro com um padrão de competição. A primeira compreensão essencial é que o canto não depende apenas da estrutura muscular ou da genética. Ele é regulado pelo sistema hormonal, pelo ciclo circadiano e pelo processamento neurológico da memória auditiva. Por isso, a construção de uma rotina perfeita começa pela regularidade. O organismo do pássaro memoriza horários, se adapta às condições repetidas e se equilibra quando há previsibilidade. Quanto mais estáveis forem os horários de descanso, alimentação e estímulo, mais consistente será o desempenho vocal. Outra base técnica importante é o conceito de estímulo moderado. Muitos criadores iniciantes acreditam que quanto mais o pássaro ouvir canto, melhor ele vai cantar. No entanto, o sistema auditivo e neurológico do pássaro precisa de períodos de silêncio para consolidar padrões vocais. Quando o estímulo é exagerado, o cérebro do pássaro não consegue filtrar informações, causando confusão, irritação e até queda na firmeza da puxada. A iluminação adequada também compõe a estrutura fundamental da rotina. A luz natural regula hormônios que controlam disposição, territorialidade e vontade de cantar. Quando o pássaro recebe a iluminação no horário correto, o corpo dele responde com maior estabilidade e foco. Essa organização interna influencia no comportamento, na força respiratória e na qualidade das sequências vocais. Além disso, o ambiente físico precisa ser controlado. Barulho excessivo, mudanças constantes de local e presença de outros pássaros podem elevar o nível de alerta. Um pássaro em alerta não canta com firmeza. Somente em estado de segurança e equilíbrio ele desenvolve postura, constância e ritmo. Por fim, o criador precisa compreender que o canto evolui como resultado de 3 pilares principais: estímulo, descanso e repetição. Uma rotina perfeita organiza esses pilares de forma lógica, respeitando o limite natural do pássaro. Com esses fundamentos estabelecidos, agora sim é possível entrar na rotina diária ideal, começando pela etapa mais crítica de todas, a manhã. A manhã é o ponto mais decisivo de toda a rotina de um pássaro voltado para alto desempenho no canto. É nesse período que o organismo ativa processos internos essenciais para a respiração, comportamento e disposição vocal. Por isso, os primeiros minutos do dia devem ser planejados com precisão, evitando qualquer estímulo inadequado. O primeiro fator técnico é a iluminação natural. O pássaro deve receber a claridade da manhã de forma gradual, pois a luz ativa o eixo hormonal responsável pela regulação do ciclo interno. Esse processo libera substâncias que aumentam a atenção, estabilizam o humor e preparam o sistema respiratório. Quando o pássaro acorda com luz natural e não com barulho ou movimentação brusca, a resposta fisiológica é muito superior. O corpo inicia o dia equilibrado e pronto para evoluir no canto ao longo do dia. Outro elemento fundamental é o controle ambiental. A manhã deve ser silenciosa e estável. Movimentar a gaiola, trocar acessórios ou deixar outros pássaros próximos nesse horário pode gerar estresse, diminuir a sensação de segurança e prejudicar a preparação vocal. A meta é proporcionar um ambiente calmo, que permita ao pássaro ajustar a respiração e observar o entorno sem ameaças. No início do dia, o sistema respiratório ainda está se reorganizando e qualquer estímulo desnecessário interfere na firmeza do canto.
A temperatura também exerce papel importante. Manhãs muito frias deixam a musculatura respiratória rígida, reduzindo a capacidade de puxada. Por isso, é recomendado que o pássaro esteja em local protegido de correntes de ar, permitindo que o corpo aqueça naturalmente antes de qualquer estímulo sonoro. Criadores técnicos entendem que a qualidade do canto está diretamente ligada à flexibilidade dos músculos do peito e à estabilidade da respiração. Além disso, a manhã é o momento ideal para observar o comportamento diário do pássaro. O criador deve avaliar postura, atenção, disposição e ritmo respiratório. Pequenas alterações nesses pontos indicam se a rotina está funcionando ou se ajustes são necessários. A primeira etapa do dia não é sobre estimular, é sobre preparar. Quando o pássaro acorda com luz adequada, ambiente controlado e temperatura estável, o organismo entra no estado fisiológico perfeito para aprender, memorizar e evoluir no canto ao longo do dia. Após o organismo estar devidamente preparado durante a manhã, inicia-se a fase de treino controlado, que é um dos pilares mais importantes da rotina perfeita. Diferente do que muitos criadores acreditam, essa etapa não se baseia em volume de estímulos, mas sim na qualidade, duração e momento em que eles são aplicados. Um treinamento inadequado pode causar confusão auditiva, irritação e queda significativa no rendimento vocal. O primeiro ponto técnico é compreender que o cérebro do pássaro funciona como um sistema seletivo. Ele absorve informações auditivas, organiza padrões e replica aquilo que foi memorizado. Porém, esse processo só ocorre de maneira eficiente quando há equilíbrio entre estímulo e silêncio. É por isso que treinos longos, áudios repetitivos ou exposição contínua não melhoram o canto. Pelo contrário, sobrecarregam o sistema auditivo e atrapalham a fixação de padrões sonoros. O ideal é aplicar o estímulo sonoro por um período curto, sempre no mesmo horário, pois o organismo se adapta à regularidade e responde melhor quando reconhece padrões previsíveis. A exposição diária pode variar conforme o objetivo, mas de forma geral, sessões breves geram melhores resultados do que treinos prolongados. Durante o estímulo, o volume deve ser moderado. Um som muito intenso causa rejeição e estresse, enquanto um som equilibrado facilita a assimilação. Após a sessão, inicia-se a fase mais importante do aprendizado, o silêncio pós-estímulo. É nesse momento que o cérebro organiza o que foi ouvido, filtra informações e fixa padrões vocais. Sem esse intervalo silencioso, o pássaro não desenvolve clareza, nem ritmo, nem firmeza de puxada. Por isso, o criador deve garantir um ambiente totalmente estável e tranquilo depois do treino, evitando contato com outros pássaros, mudanças de ambiente ou ruídos externos. Outro ponto técnico relevante é a distância entre a fonte sonora e o pássaro. O áudio nunca deve ser colocado muito próximo da gaiola. Sonoridade excessivamente forte deforma a percepção do canto e prejudica o aprendizado. A distância ideal permite que o pássaro ouça com nitidez, mas sem agressividade auditiva. Por fim, é importante destacar que cada pássaro tem seu próprio tempo de assimilação. Um treino controlado deve respeitar o limite natural do indivíduo, para que o desenvolvimento seja consistente. Quando o estímulo é bem aplicado e seguido de silêncio adequado, os resultados aparecem de forma perceptível. Canto mais limpo, ritmo mais estável e memória vocal mais forte. Depois do treino controlado, o pássaro entra na fase mais crucial para sua recuperação fisiológica e para a consolidação dos padrões que ouviu, o período de descanso e alimentação. Essa etapa costuma ser negligenciada por muitos criadores, mas é ela que garante que o pássaro mantenha energia suficiente para evoluir no canto e que evite sobrecarga física ou mental. O primeiro fator técnico dessa fase é o descanso pós-estímulo. O organismo do pássaro precisa de tempo para reorganizar a atividade neurológica após ouvir o canto. Qualquer estímulo extra próximo a esse período, seja visual, sonoro ou territorial, interfere no processamento da memória auditiva. Por isso, o ambiente deve ser silencioso, estável e livre de movimentações bruscas.
Esse descanso não é apenas físico, é um descanso cognitivo, responsável por fixar padrões vocais. A alimentação também desempenha papel central na construção da rotina perfeita. Uma dieta inadequada pode deixar o pássaro pesado, lento, irritado ou sem disposição para cantar. O ideal é disponibilizar sempre sementes selecionadas, livres de impurezas e com boa qualidade energética. A troca diária é obrigatória para evitar a oxidação e perda nutricional. Além das sementes, frutas leves como maçã ou pepino auxiliam na hidratação e no equilíbrio intestinal sem gerar excesso de peso. Alimentos muito calóricos, gordurosos ou fermentados devem ser evitados, pois prejudicam a respiração e dificultam a firmeza da puxada. Água limpa, fresca e trocada diariamente completa essa base nutricional. Outro ponto técnico extremamente relevante é a estabilidade fisiológica. Pássaros não se desenvolvem bem em ambientes quentes demais, frios demais ou com correntes de ar constantes. A temperatura ideal precisa permitir que os músculos respiratórios permaneçam flexíveis e que a circulação aconteça sem esforço extra. Mudanças repentinas no ambiente causam queda na qualidade vocal, perda de ritmo e até travamento do canto. Durante essa fase, o criador deve observar o comportamento geral do pássaro: postura, vivacidade, ritmo respiratório e nível de atenção. Essas informações indicam se a rotina está trabalhando a favor do desenvolvimento vocal ou se ajustes são necessários. Por fim, é essencial lembrar que descanso e alimentação não são etapas secundárias. São estruturas fundamentais que sustentam todo o desempenho vocal. Um pássaro bem nutrido, hidratado e descansado responde melhor aos estímulos e mantém firmeza e constância no canto ao longo do dia. A parte da tarde é dedicada à ativação dos instintos naturais do pássaro, em especial o comportamento territorial e a percepção de presença de outros indivíduos. Esse período é fundamental para aprofundar a postura, o foco e a firmeza vocal, pois desperta mecanismos comportamentais que influenciam diretamente o canto. O primeiro ponto técnico dessa etapa é entender que a tarde marca o período de maior estado de alerta natural do pássaro. Depois do descanso e da reorganização fisiológica, o organismo está mais desperto e com níveis hormonais ajustados. É nesse momento que ele demonstra maior sensibilidade territorial e maior disposição para responder a estímulos comportamentais. A ativação instintiva deve ser feita com controle. O criador pode apresentar outro pássaro à vista do indivíduo em treinamento, mas de forma rápida, suave e sem contato direto. Esse estímulo visual desperta a necessidade natural de marcar presença, ampliar a postura e fortalecer a vocalização. Entretanto, a exposição prolongada gera o efeito oposto: aumento do estresse, irritabilidade e queda na qualidade da puxada. O tempo ideal para esse estímulo varia de acordo com o comportamento de cada pássaro, mas a regra técnica é clara. Poucos minutos são suficientes para ativar o instinto territorial, sem causar sobrecarga. A finalidade não é provocar confronto, mas sim despertar atenção, presença e firmeza comportamental. Outro ponto importante é garantir que o ambiente permaneça estável durante essa ativação. Barulhos inesperados, mudanças de local ou aproximação de outros animais interferem no comportamento territorial e impedem que o pássaro foque no estímulo correto. O objetivo é criar um ambiente em que o pássaro perceba um desafio moderado, mas não ameaçador. Durante esse período, o criador deve observar sinais como postura corporal, movimento de cauda, ritmo respiratório e resposta vocal. Esses indicadores mostram se o estímulo está dentro do limite ideal ou se é necessário reduzir a intensidade. Após a ativação instintiva, é recomendado um curto período de calma para que o pássaro volte ao equilíbrio fisiológico. Assim, o organismo não entra em estado de alerta prolongado, o que prejudicaria o rendimento noturno e, consequentemente, o canto do dia seguinte. A tarde, portanto, não serve para treinar diretamente o canto, mas para preparar o comportamento que dá sustentação a um canto firme, confiante e constante.
A etapa da noite é considerada a mais decisiva para o desenvolvimento vocal de um pássaro. Mesmo que todas as fases anteriores tenham sido executadas corretamente, se o período noturno for mal conduzido, o rendimento do canto no dia seguinte pode ser severamente comprometido. Isso ocorre porque é durante a noite que o organismo consolida informações, regula o sistema hormonal e fixa padrões vocais aprendidos. A primeira regra técnica dessa etapa é garantir um ambiente completamente estável e silencioso. Qualquer movimentação, luz ou barulho inesperado provoca aumento nos níveis de alerta e impede o pássaro de entrar no estado de descanso profundo. Esse tipo de sono é essencial para a reorganização neurológica responsável pelo aprendizado do canto. Sem descanso profundo, o cérebro não consolida memórias auditivas com eficiência, fazendo com que o pássaro perca ritmo, firmeza e constância. Outro ponto fundamental é o controle total da luminosidade. O pássaro deve ser coberto sempre no mesmo horário, com um tecido adequado e sem frestas de luz. A ausência de luminosidade reduz a atividade cerebral e induz o corpo a liberar hormônios responsáveis pela recuperação fisiológica. Pássaros que dormem expostos à luz ou em ambiente agitado apresentam maior oscilação vocal e menor qualidade de puxada. A temperatura também desempenha papel importante durante a noite. Ambientes frios demais deixam a musculatura respiratória rígida, prejudicando a projeção vocal. Já ambientes quentes demais aumentam o esforço metabólico e atrapalham o descanso. O ideal é manter temperatura estável, evitando correntes de ar, variações bruscas ou locais abafados. Durante esse período, ocorre a etapa mais crítica da rotina, a fixação vocal. O cérebro do pássaro reorganiza tudo o que foi ouvido ao longo do dia, definindo os padrões que serão replicados no canto. Se o descanso noturno for adequado, o pássaro acordará mais leve, mais disposto e com maior capacidade de repetição vocal. Caso contrário, o aprendizado do dia será perdido ou enfraquecido. Por isso, a noite não é apenas o encerramento da rotina, é o momento que determina o rendimento vocal do dia seguinte. Criadores técnicos sabem que um pássaro só se torna consistente quando a etapa noturna é tratada com rigor e regularidade.